Ora viva, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Direto ao Ponto. Hoje nós vamos falar das principais alterações ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, cujo destaque recai para a redução da taxa dos produtos de amplo consumo das populações, que passam de 14% para 5% e que se juntam aos produtos da cesta básica, aos insumos agrícolas e máquinas. Mas também há outros produtos alimentares cuja taxa reduz de 14% para 7%. Uma situação que se estende agora à prestação de serviços de hotelaria e restauração. Nesta classe nós também temos uma redução de 14% para 7%. A adoção desta medida é justificada pela necessidade de se minimizar os efeitos da inflação e do seu impacto no aumento dos preços dos bens alimentares, fortemente influenciados pela pandemia da Covid-19, com reflexos no bolso das famílias e no dia a dia das empresas. A medida consta da proposta do Orçamento Geral do Estado, que já se encontra no Parlamento para ser aprovada pelos deputados. Apesar da redução das taxas, a previsão para 2022 aponta para um aumento da receita em mais de 200 mil milhões de kwanzas. Vamos falar então sobre isso nos próximos minutos e eu conto consigo aí, deste lado. Cristina Silvestre é contabilista e fiscalista. Uma vez mais, boa noite e bem-vinda ao Direto ao Ponto. Para além dos objetivos que mencionamos há pouco, o Executivo pretende também, com estas alterações, reanimar a economia, alargando a base tributária e estimular o consumo. O que eu lhe pergunto é, o que é necessário fazer para que nós tornemos essas medidas efetivas? Boa noite, Gus. Boa noite lá em casa. É assim, a fiscalização tem que funcionar, porque nós, quando comprávamos um bem a 100, tínhamos de IVA, de taxa de IVA 14. Exatamente. Agora vamos ter taxa de IVA 7, ou seja, vamos pagar apenas 107 e não 114. Exatamente. Vamos ter aqui uma poupança de 7 mil kwanzas. Exatamente. Esses 7 mil kwanzas vai permitir com que eu amanhã regresse e volte a comprar mais um outro bem e assim sucessivamente. Agora, para esta medida estar a correr conforme o que está previsto, que as pessoas vão poder comprar mais e vai existir esta poupança, não pode existir aqui oportunismo. Ou seja, pegarem esta redução da taxa e irem, por exemplo, agravar o custo da mercadoria vendida. As estruturas de cálculo das empresas que vendem estes bens, que vão ver agora essa taxa reduzida, devem estar à disposição para a fiscalização ter contacto e controlar que aquela estrutura está a seguir as regras simples, básicas, de simples leitura, e não aqui aquele grupo oportunista que vão a crescer para trás e no fim do dia vai dar no mesmo, né? Aparece ali uma taxa reduzida, mas o bem continua caro. Exatamente. Não faz sentido. Nós vamos ter a possibilidade de falar um bocadinho mais detalhadamente sobre isso, sobre os mecanismos de controlo, sendo que, por agora, o que eu gostava de perceber de si, e porque desde que foi anunciada esta medida, muito se tem falado, e a sensação com que se tem é que deixou de existir produtos cuja taxa de IVA é de 14%. Pois aqui é um problema da comunicação social. Acho que a comunicação social está aqui a cometer um erro muito grave. O problema está do nosso lado. Está do vosso lado. Vocês estão a comunicar mal. Atenção, então, que a taxa 14 não deixa de existir. A taxa 14 vai continuar. Só que para determinados bens. Alguns bens, bens, produtos alimentares, é que ficam com a taxa reduzida, uns vão para 5, outros vão para 7, mas a taxa 14 vai continuar a existir. Por isso, eu vou começar já por indicar aqui, muito Exato. Bem, hoje o que é que nós temos? Temos a taxa 2%, que é para os bens adquiridos e consumidos na província de Cabinda, 5% da cesta básica e os insumos agrícolas, 14% de transmissão de bens, importações e prestações de serviço. Estas são as taxas hoje. Amanhã, depois da aprovação do hoje, é 22. O que é que vamos ter?
a de cabinda mantém-se, 5% de cesta básica, mais a cesta básica alargada, porque entram mais produtos para a taxa 5, para além da cesta básica e os insumos agrícolas, e entram também determinadas máquinas de utilização para determinada produção. 7% na prestação de serviços de hotelaria e restauração. Atenção, em serviços, a única taxa reduzida é para hotelaria e restauração. Quer dizer que se for um serviço de contabilidade, a taxa continua 14. Um serviço de auditoria, a taxa continua 14. Depois temos 7% para a transmissão de bens, ou seja, um grupo de bens alimentares que passam a taxa 7. Deixa de ser 14 e passa a taxa 7. É o que nós temos aí. E esta taxa 7, que nós já vamos ver o detalhe, o que é que vem nestes bens. Foi ontem, alguém dizia assim, eu quero comprar mobília para a minha casa. A partir de 2022, a taxa já é 7. Não. Mobília não faz parte deste grupo que vai ter a taxa 7. A mobília em 2022 vai continuar a ser taxa 14. 14% continua, sim, em quê? Em tudo que não está para cima. Transmissão de muitos bens, prestações de serviços e importação. O que é que nós estamos a falar quando nos referimos à transmissão de bens? O que você tem em mão, iPad? Um tablet. Um tablet. Esse tablet, se me estiver a vender, é uma transmissão de bens. É uma venda. É uma nós venda, estamos a falar. exatamente. É uma venda, exatamente. Portanto, todas as vendas de determinados de bens alimentares passarão a partir de 2022, quando a lei for aprovada, para a taxa 7. Para a taxa 7, exatamente. Então, continuamos então com a taxa... A taxa 14 não deixa de existir, a taxa 14 vai continuar. Só determinados bens é que vão ver a taxa 14 de fora e passam para 7. Exatamente. E aqui nós temos, em sede de taxa 5, na proposta do OGE 2022, vamos ter animais vivos, sementes, as sementes então para agora a agricultura é moda, fala-se muito, aí vêm as sementes todas, máquinas, e temos aí a máquina de limpar e selecionar ovos, fruta e outros produtos agrícolas, aqui as sementes de milho, trigo, e vamos ter os adubos, tem aí também os adubos. Este grupo juntam-se à cesta básica tradicional. A cesta básica tradicional, cuja taxa já era 5. Exatamente. Pronto, juntam-se a este grupo. Estamos a falar de mais 148 produtos. Mais 148 produtos a se juntarem na nova cesta, na cesta, ou seja, o total no caso, porque a lista anexa da lei do IVA, lei 7 do IVA, o anexo, fica revogado com o OGE 22. Exato. Quer dizer que todos aqueles bens passam agora neste anexo do OGE 22. Há muito mais coisas, trouxemos aqui apenas um resumo. Qualquer detalhe, esta relação está no anexo do OGE no site do Ministério das Finanças. Exatamente. Passamos agora para os taxa produtos 7, cuja taxa passa... Cuja taxa 7, e aqui maior atenção, são estes bens que vêm a sua taxa reduzida de 14 para 7. O que é que nós temos? Leite e nata, água, todo tipo de água da IPAL, água mineral, passa então a taxa 7. Carnes frescas, refrigeradas também passam a taxa 7. Peixe, atenção no peixe, sardinhas, lambulas, carapau, tilápia, cachucho e peixe seco passam a taxa 7. Naquela relação não vimos garopa, não vimos corvina. O que é que isso quer dizer? Devem ficar na taxa 14. Ainda temos mais um slide do Mildo, se não te importares, ia-te pedir que é para nós mantermos aqui, porque há uma questão que me parece importante colocar. A proposta deverá ser aprovada... Mais dia, menos dia. Exatamente, até dezembro. Tudo aponta para que a 1 de junho, a 1 de janeiro, ela comece a vigorar. É um bocadinho vindo as empresas terão tempo para, neste curto espaço de tempo, fazer essa atualização das taxas? Pois é, aqui temos um problema sério que eu não vi nada disso no OGE 2022. Consultaram as empresas que vendem todos estes bens a procurar saber quanto tempo vão precisar para fazer estas alterações das taxas, porque há empresas que qualquer alteração em sede do programa de faturação depende da empresa de software.
Esta empresa de software não tem só um único cliente, tem vários clientes. Eles fazem esta alteração num clique. Quanto tempo vão precisar para fazer esta alteração? Qual é o período que as empresas vão ter para que essa alteração seja efetivada sem criar grandes transtornos? Esta é a grande questão. Empresas organizadas e softwares inteligentes, se calhar num clique está tudo resolvido. E aquelas empresas que basta que seja para alterar uma vírgula, o técnico de software tem que entrar ainda que remotamente, que é para atualizar. Quanto tempo vão precisar para esta atualização? Não vimos escrito em lado nenhum e vamos ver então como é que isso vai funcionar. Exatamente. Outra questão que também parece importante tem a ver com os mecanismos de controlo desta redução do preço que se pretende atingir. Sim. Como é que isso vai ser feito? Em que proporção é que a redução vai ser na proporção da redução da taxa? Ou seja, produto que custava 14%, agora vai passar a custar 5%. Vai custar menos 5%? É isso? Pela taxa, pelo IVA que ia crescido aquela aquisição, porque esta redução não afeta o custo da mercadoria vendida. Ou seja, para quem é do regime geral, sempre que compra mercadoria com IVA, este IVA não concorre para a formação do preço da mercadoria, para o custo da mercadoria vendida. Não concorre, porque é um IVA dedutível. Então, ele vai ter... Ele tem como ir recuperar vai recuperar todos os meses, exatamente. Então, ele vai ter o bem, só com todos os custos menos o IVA, a sua margem e sobre o preço de venda mais 7% ou mais 5%, que nós estávamos habituados a comprar com mais 14%. Agora vamos poupar o 7%, fruto desta redução da taxa. Mas aí mantém a pergunta, como é que se vai fiscalizar de que aquela redução ou que aquele preço obedece a este benefício de que ele, empresário, vai passar a usufruir? Não, quando nós formos comprar, e nós já vimos a lista dos bens todos que vão estar sujeitos à taxa 7, nós temos que olhar para a fatura e a taxa é 7, vai lá estar uma taxa 7, não pode ser 14, certo? Tem que ser a taxa 7, a partir do momento que a lei entrar em vigor. Doutora Cristina, ele pode lá pôr taxa 7, mas pegar e transportar a diferença para o custo da mercadoria. Não, por isso é que eu disse Daí a pergunta, como é que mecanismos de controlo, de fiscalização, destes preços... As entidades que fiscalizam, a ANIESA, as entidades que fiscalizam têm que entrar para as empresas e controlar isso, que é para ninguém usar esta diferença e ir agravar, porque senão vai dar no mesmo, não vai reduzir nada. Vamos pagar indiretamente. A fiscalização tem que andar pelas entidades e consultar a estrutura de cálculo, que é o documento onde vem detalhado todo o custo da mercadoria vendida até o preço de venda, com a margem de lucro até o preço de venda. Exatamente. Na taxa dos produtos e serviços que passam agora para os 7%, nós temos a prestação de serviços na hotelaria e na restauração. Todos os restaurantes vão passar, todos os restaurantes e todos os hotéis vão passar... Todos os restaurantes e hotéis do regime geral do IVA, que atualmente, ao faturarem, cobram a taxa 14%. Mas há uma condição cumulativa. Não podem ter declarações fiscais em atraso, ou seja, declarações fiscais de anos anteriores por entregar não pode existir. Têm que ter a faturação no software certificado. Os imóveis, o local onde é o restaurante ou onde é o hotel deve estar inscrito, ainda que arrendado, tem que fazer prova de que o IPU património ou o IPU renda está a ser cumprido todos os meses. Se uma dessas condições falhar, é motivo de permanecer a taxa de 14%. Não goza não goza deste benefício. Há um benefício, taxa 7% sim, na restauração e hotelaria, caso tenha estas condições cumulativas. Mas há aqui um espaço para a AGT, no caso, perceber que determinada entidade tem
problemas com as contas dos anos anteriores. Sim, sim. Qual vai ser o procedimento neste tipo de situações, neste tipo de casos? Assim, à partida, se nós somos um restaurante e temos tudo organizado, vamos logo escrever e anexar todas essas determinadas obrigações. Acredito que a GT vai fazer sair depois um documento, como é que vai se processar nestes casos, mas podem já informar que reúnem todas as condições para estarem em sede da taxa reduzida a 7% e nesta altura a GT cria mecanismo de validar se realmente as condições estão ou não criadas e dar o aval de que sim, podem estar a taxa 7%. Exatamente. Mas existem outras alterações. Existem outras alterações e essas alterações aqui é um problema sério. Estávamos a ter um problema porque os impostos normais do dia a dia, por exemplo, o IRT, quando o final do mês é final de semana, passa logo para o primeiro dia útil do mês a seguir. Em sede de IVA não se aplica se o final do mês, sexta-feira, for uma sexta-feira, dia 28 ou dia 29, obrigatoriamente é o prazo para se pagar o IVA. Não transita para o primeiro dia útil do mês seguinte, porque estávamos todos a confundir, até eu confundia isso de quando em vez, agora está cá em destaque para de uma vez por todas ficarmos esclarecidos. IVA dedutível fora do prazo, pois é, para se deduzir o IVA que as empresas suportam na declaração periódica M7, temos 60 dias. Passados 60 dias, não vai ser custo aceite em sede de imposto industrial. Por isso é que aí está, não é dedutível, é um custo não aceite no imposto industrial. Por quê? Porque é um IVA cujo tratamento é em sede de dedução e não de custo. A taxa de transportes, serviços de transportes, do tráfego internacional e alocação de imóveis passam à taxa antiga do imposto de selo, 1%, que bom. Qual era a taxa? Era normal, era a taxa, eles são serviços, eram isentos e era a taxa 7%. 7% de selo. Então, é uma redução significativa. Sim, volta à regra normal. Exatamente. Eram as isenções. Aqui, o IVA cativo. Bem, o IVA cativo, existem determinadas entidades que cativam o IVA das suas compras e entregam diretamente e quem sofreu esse cativo recupera todos os meses na AGT. Agora, vem aqui este alerta que a AGT pode, então, incluir ou excluir o sujeito passivo de cativar os que já estão, as entidades que já estão, como a banca comercial. A AGT pode entender que a banca comercial, a partir da manhã, pode deixar de cativar. Ou então pode entender que mais entidades que não cativam, por exemplo, os hotéis, podem começar a cativar. É mais ou menos este alerta que aqui vem, que a qualquer momento a AGT pode decidir nestes termos. Exatamente. Caso sempre que hajam razões de proteção das receitas públicas justificarem, caso que se justifique. Exatamente. Eu também recebi agora o alerta da Regi de que temos que fazer um rápido intervalo. Fica o destaque para o facto de manter-se então a taxa 14 na proposta de orçamento para 2022 que está em discussão já na Assembleia Nacional. Nós voltamos para a segunda parte e para continuarmos a falar sobre este tema. Até já. Volta para a segunda parte deste Direto ao Ponto. Estamos a falar das principais alterações ao Código sobre o Imposto do Valor Acrescentado. A minha convidada é Cristina Silvestre, ela é contabilista e fiscalista. Nós passamos há pouco, então, algumas das 5 principais alterações e o que eu lhe pergunto agora é se estão acauteladas todas as condições para que não tenhamos problemas para operacionalizar atividade económica em sede fiscal a partir de 2022? Pois é, 2022 nós ainda não temos nada alterado. Qualquer alteração nas bases de dados das empresas, mesmo em sede do portal do contribuinte, nas declarações periódicas, só quando a lei for aprovada e estiver cá fora. E a partir do momento que a lei esteja aprovada e está cá fora, vamos então ver quanto tempo que as empresas vão ter que é para fazer essa alteração toda. Exatamente. Estes são os regimes. São os regimes. Há alterações. Nós estamos a falar do imposto que tem 2 anos. 2 anos. Muito bem. Quer no início
em 2019, quando se começou, como em 2020, depois das alterações, continuamos a ter reclamações. Porquê? 2 anos não é nada. 2 anos é um bebezinho. E ainda há muita complicação. Há empresas que não estão em lado nenhum, nem conhecem essas regras dos regimes que aqui estão. É que eu lhe ia perguntar agora, será que os agentes económicos têm noção destas obrigações, de como elas têm que se comportar em cada um destes... Aquelas que têm um contabilista a acompanhar desde sempre têm noção, porque o contabilista está devidamente preparado, que é para orientar a este nível. Okay. E aquelas que a AGT já controla via declarações periódicas, não é? Muito bem, então o que é que nós temos aqui? Desde outubro de 2019 a dezembro de 2020, tínhamos 3 regimes. Regime geral, regime transitório e regime da não sujeição. Em 2021, 1 de janeiro de 2021, deixou de existir o transitório, surgiu o simplificado. Deixou de existir o não sujeição, surgiu o de exclusão. Qual é o alerta aqui? O simplificado é acima de 10 milhões de kwanzas ano até 350 milhões. Todas as empresas que têm volume de negócio até 350 milhões de kwanzas ano são de lei regime simplificado, mas podem sempre renunciar e optarem pelo regime geral. Isso depois o contabilista orienta quais são as regras. Qual é a vantagem de estar num e noutro regime? A vantagem de se estar no regime geral é que o IVA não é responsabilidade da empresa. O IVA, a empresa recebe do cliente e entrega à AGT. A empresa é mera intermediária, recebe de um lado e entrega do outro, e assim sucessivamente. No regime simplificado, quando a empresa vender e receber 1 milhão de kwanzas, tem que retirar 7% de 1 milhão de kwanzas e entregar à AGT. Porque não está no regime geral. Não pode vender com o IVA incluído na fatura. É um encargo que a empresa assume, estando no regime simplificado. Regime de exclusão dispensa apresentações porque, conforme era antes de nós termos o IVA, imposto de selo, e só são o grupo que faturam até 10 milhões de kwanzas ano. Todos que têm volume de negócio até 10 milhões de kwanzas ano devem entregar todos os meses 1% de imposto de selo e é regime de exclusão. Mas também, se não quiser no regime de exclusão, pode sempre renunciar e optar pelo regime geral. A lei dá esta abertura. Exatamente. O que é necessário fazer para nós aumentarmos o número de empresas registadas? Muita campanha, muita fiscalização para identificar as empresas que estão na boa vida. Não estão em regime nenhum, estão na boa vida. Nós temos 8 mil empresas, mais de 8 mil empresas no regime geral. Regime simplificado 5 mil, de exclusão mais ou menos 1 milhão e 500. Um total de 16 mil empresas. Ou seja, nós temos quase 6 mil empresas que são elas assumem ficar com... são elas que entregam 7%, do IVA, sim. Não estarão interessadas em passar para o regime geral? Eu acho, ou não percebem o que é isso de regime geral, porque se eu no regime geral não tiro nada para entregar, por que é que eu vou ficar num regime em que eu tenho que tirar para entregar? Alguma coisa não está muito bem aqui, mas pronto, está muito... O que é que quer dizer com isto? Alguma coisa não está muito bem? Não devem ter percebido e acho que andam a tentar, porque as mesmas condições, e o engraçado é que as mesmas condições que é exigida para o regime geral é igualzinho para o regime simplificado, com uma diferença. No regime geral, nós vendemos e cobramos o IVA ao cliente, no simplificado, não cobramos o IVA ao cliente e nós é que assumimos este IVA. Certo. Essas alterações que estão a ser feitas, fundamentalmente a nível das taxas, quem destes regimes vai melhor beneficiar destas mudanças? O regime geral. O regime geral, o cliente quando for comprar e a taxa já é 7, vai voltar para comprar mais, porque aquela poupança de 7% que vai tendo todos os meses ou todos os dias que vai comprar, vai fazer com que ele regresse para ir comprando mais. Porque o regime geral, todo o IVA que suporta e que recebe, não afeta o custo da mercadoria vendida. Certo? Não afeta o IVA no regime geral, não afeta o custo da mercadoria vendida, porque sempre que comprar uma mercadoria e suportar IVA, este IVA ele recupera na declaração periódica. Recupera ao entregar o IVA que ele recebe ao seu cliente e assim sucessivamente.
Situação que não acontece. Que não acontece nestes dois. Quem é do regime de exclusão e comprou uma mercadoria ao CUS, o CUS se vende, é do regime geral, todo o total da fatura, o preço da mercadoria, mais o IVA suportado, concorre para o apuramento do custo da mercadoria vendida. Claro que agora, naqueles bens em que vem a taxa reduzida, este IVA já não é 14, passa a 5 nos casos e nos outros 7. Está certo. Intervalo. Nós já voltamos. Estamos já. Uma vez mais, boa noite. Terceira e última parte deste Direto ao Ponto, onde estamos a falar das principais alterações ao Código sobre o Imposto de Valor Acrescentado, o IVA. Chegamos ao momento em que, doutora Cristina, passamos para aquelas que considera ser as principais dores de cabeça neste processo da implementação do IVA em Angola. Eu trago aqui as penalizações do ficheiro SAFTE. É um ficheiro codificado que as empresas têm a obrigação de submeter todos os meses ao portal do contribuinte. É o ficheiro que reporta tudo que as empresas faturaram ao longo do mês. Alteração da atividade. E é complexo? Qual é o problema? Por que é que isto é um problema? É um problema, já vamos ver porque é que é um problema. Eu tenho nas sugestões o detalhe do problema. Okay. Já vamos ver. Atividade, alteração da atividade em IVA e atualização de cadastro. Pois as empresas do transitório passaram para o regime simplificado, muitas delas passaram para o regime simplificado. Tinham que atualizar o cadastro. Muitos estão a preencher o modelo SES e dizem assim, ele continua em preenchimento. O modelo SES, aquele de início da atividade que nós usamos para o primeiro grupo de empresas que estiveram em IVA, deixou de existir, ou seja, está descontinuado. Já não serve, nós já não conseguimos preencher este modelo SES. Ou seja, isto é um desconhecimento por parte dos empresários? De muitos que ainda preencheram e estão à espera que haja uma aprovação. O modelo SES, início da atividade, está descontinuado para nós tratarmos diretamente. Nós, enquanto contabilistas, se entrarmos para preencher, já não conseguimos. Okay. Então ainda está a ser uma dor de cabeça. Emissão de faturas em adiantamentos e pagamentos antecipados. Pois é, o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes orienta que cada adiantamento ou pagamento antecipado, as empresas devem emitir faturas. A verdade é que muitas empresas não estão a emitir as faturas em sede de adiantamento e pagamentos antecipados. Falhas no acesso ao portal do contribuinte na última semana do mês é o mais evidente. Portal do contribuinte, deixar aqui um alerta CUS para a equipa do portal do contribuinte, que é incansável. Nós estamos sempre a incomodar, eles estão incansáveis, mas o portal do contribuinte queremos ele mais ameno, mais simpático, a funcionar sem interrupções. E naquela época do final do mês, em que há muita gente a submeter no final do mês não porque esteve relaxado, porque temos um processo muito moroso para tratar da informação no portal do contribuinte, que vamos falar daqui a bocadinho. Softwares certificados, mas o ficheiro SAFTE é rejeitado no portal do contribuinte. É uma dor de cabeça tremenda. Comprei um software certificado, estou a tirar o ficheiro das vendas do mês e submeter para o portal do contribuinte rejeita. É uma dor de cabeça. As compras no anexo fornecedor só no mês seguinte, obrigatoriamente. Neste momento eu tenho 5 faturas. Já não vou comprar mais nada no mês de novembro. Não posso tratar no portal do contribuinte. Tenho que obrigatoriamente esperar que o mês de novembro termine e tratar em dezembro. Queremos que os meses correntes estejam disponíveis, que é para começarmos a adiantar o trabalho. Os mais de 10 passos para tratar cada fatura de compra no anexo fornecedor. Pois é, uma fatura, se o CUS emitir uma fatura para a TV Zimbo para tratar no portal do contribuinte, obrigatoriamente passa por mais de 10 passos. E vamos aqui imaginar uma empresa que tem 1000 faturas mês, vezes 10 passos.
Já imaginaram o trabalho da área da contabilidade financeira e fiscalidade todos os dias ou todos os meses? E não podemos tratar antecipado, temos que esperar que o mês termine. Por isso, é mais uma dor de cabeça. Qual é o impacto que isso tem no dia a dia das empresas? Isso é muito trabalho, muito trabalho. Há equipas a fazerem noite nas empresas para tratarem dessas obrigações, para no final do mês conseguir honrar com a declaração periódica modelo 7. As empresas têm multas por não cumprirem com multa. estes prazos para a submissão dos documentos? Tem multa. O prazo é o último dia útil do mês seguinte. É o último dia útil do mês seguinte. Só por não submeter a declaração em IVA, já temos uma penalização de 515 mil kwanzas. Depois vem a multa do imposto, vem o juro do imposto. Tem aqui um conjunto de 3 penalizações: multa do imposto, multa da declaração e o juro do imposto. Será que isso contribui para o número de empresas que nós temos ali registradas, para que sejam apenas 16 mil empresas? Não, porque essas 16, quem está em IVA está a cumprir, lutam e conseguem. Por que é que o número não aumenta? Não aumenta porque muitas estão distraídas, não têm um contabilista a acompanhar. Porque pode-se pensar que só temos 16 mil empresas ativas em Angola. Mas não é verdade, nós sabemos que não é verdade, devem existir muitas, são as tais que devem estar na boa vida, né? Eu digo sempre isso a gozar, mas devem estar na boa vida. A verdade é que todas as empresas em Angola, para estarem organizadas, para estarem legalizadas hoje, devem estar inseridas num dos regimes do IVA em vigor em Angola, simplificado, geral ou na exclusão. Certo. Passamos então para o último slide em que nos apresenta as suas sugestões. As minhas sugestões, muito bem. Eu aqui vou falar a sugestão e aponto logo a solução. Empresas que estão a cobrar o IVA nas vendas e não têm o cadastro alterado para o regime geral. Pois é, há empresas que eram do transitório, cujo volume de negócio é acima dos 350 milhões de kwanzas ano, obrigatoriamente é regime geral. Preencheram o MCs, está lá em preenchimento, e estão a faturar com IVA e não estão a entregar o IVA. Então, o que é que têm que fazer? Ir imediatamente à direção dos serviços do IVA, está lá uma equipa a tratar disso, a fim de solicitar autorização para o regime geral e submeter todo o IVA que andou a cobrar com todos os retroativos. Contabilista deixou de ter a permissão para alterar a atividade em IVA. Quando o IVA entrou em vigor, quem tratou de preencher o modelo 6 de início da atividade em IVA foram os contabilistas de Cabinda ou Cunena. Neste momento, desde 1 de janeiro de 2019, esta permissão deixou de existir. Só é possível com o utilizador do representante legal da empresa. A verdade é que temos muitos representantes legais das empresas que nem sabem como chegar ao portal do contribuinte. Então, aqui a solução era que, o contabilista devia continuar a ter esta permissão. Voltar a ser como era antes. Como era antes, porque muitas empresas entraram em primeira linha em IVA e fomos nós que tratámos disso. Exatamente. Passamos para o a submissão da declaração periódica sem a contabilidade estar tratada é um problema sério. O apuramento do IVA é na contabilidade. Submeter a declaração periódica do IVA no portal do contribuinte sem a contabilidade estar tratada é um problema sério, porque aquele grupo de contas do IVA, mais do que 120 contas em sede de IVA, todos os meses têm que estar limpas, saldadas na contabilidade e reconciliar com o M7 no portal do contribuinte. Isto não está a acontecer. O contribuinte, a usar o NIF tipo 2 e tipo 1. Pois é, há faturas e se calhar lá em casa quem nos está a acompanhar e tem estado a fazer compras ou a fazer pagamentos, verifique se não tem fatura com NIF tipo 2, NIF tipo 1. A partir da manhã deixa de pagar estas faturas, mandem de volta porque o NIF tipo 2 e o NIF tipo 1 deixou de existir em Angola, passaram para o número do bilhete de identidade. Então o que é que esses senhores têm que fazer? Irem à repartição fiscal de domicílio e solicitar então a atualização do seu NIF. Ficheiro SAFT, lembra-se? Ficheiro SAFT, pois é, o ficheiro SAFT é um ficheiro codificado
que nós, se abrirmos no software, não conseguimos ler absolutamente nada. Os únicos que estão em condições de descodificar é a Administração Geral Tributária e o dono do software. Este ficheiro SAFTE, que temos que submeter no portal do contribuinte a cada fim do mês, está a criar transtorno, porque tem sempre erros e sai de softwares devidamente certificados. Então, como os softwares estão certificados e foram certificados pela Administração Geral Tributária, e não sei o que correu mal de lá para cá, e vai tendo essas falhas, nós submetemos erros e mais erros, uma penalização sem SAFTE submetido são 300 mil kwanzas. E há empresas que até a data ainda não conseguiram submeter um único ficheiro SAFTE. São sempre rejeitados. Qual é a minha sugestão? Deixar de penalizar os contribuintes pelos erros do ficheiro SAFTE, até descobrirmos o que é que se está a passar exatamente para estes constantes erros na submissão do ficheiro SAFTE. Depois, ao jogo de empurra, o software diz assim, não, isso é problema da AGT. A AGT diz, não, consultem quem vendeu o SAFTE, o software. E andamos nisso. A verdade é que no meio está um contribuinte que tem a responsabilidade de assumir a penalização de 300 mil kwanzas por cada erro do SAFTE não submetido. Exatamente. Doutora Cristina, nós também precisamos de melhorar a arrecadação em sede de IVA. A expectativa para 2022 aponta para um aumento da receita e oxalá que esses problemas eu acho que aquele número, aqueles 16 mil empresas, quando chegaram a 2022, vai disparar, porque a Administração Geral Tributária também já criou um mecanismo para acelerar a atualização dos cadastros, começarem a acelerar. Há muitas reclamações ainda, mas já estão ali a criar mecanismo para facilitar. Era ótimo. E se abrirem então a oportunidade dos contabilistas também ajudarem neste processo, era ótimo para todos nós. Pronto, é exatamente isso que nós esperamos. Eu vou agradecer a sua presença aqui no Direto ao Ponto. O senhor, caro telespectador, que também esteve aí connosco, o nosso muito obrigado. Continuação de um ótimo final de semana. Nós contamos regressar no próximo sábado com mais um Direto ao Ponto. Boa noite e até para a semana. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite.